Salve galera, Mano Cal aqui, como vocês estão? Bom, o SPX acabou de fechar, né? Sexta-feira hoje. Eu vou aproveitar para gravar um vídeo aqui de final de semana. Vamos analisar o SPX, o Bitcoin, também algumas altcoins como Ethereum, a APT, Solana, algumas que a gente pegou uns trades nela aí. Mas começando pelo SPX, cara, ele tá aqui, sentiu, né, aquela LTB de longo prazo, né? Vem lá desde do topo histórico. O preço deu uma travada ali. Os vendedores eles querem uma second leg trap, né? Uma armadilha de segunda perna. Com uma falha de rompimento aqui, da máxima de dezembro. Só que os bulls, por enquanto, eles estão em vantagens. Por quê? Primeiro, né? Eles querem uma reversão de tendência. Uma tendência que vinha fazendo topos e fundos ascendentes. E agora eles querem reverter, né? Fazendo um fundo maior, né? Um fundo mais alto e um topo mais alto agora, rompendo aqui, né? E revertendo essa tendência de baixa. E aqui, eles são em vantagem por quê? Primeiro, porque apesar dos bears terem conseguido ativar um sinal de venda indo abaixo dessa inside bar aqui, né, da semana anterior, os bulls eles estão com um micro canal de alta. Então, para quem não viu, né, tem um vídeo aí no canal explicando sobre microcanais, né, ciclos de tendência. Um vídeo mega importante, né, para quem quer entender esses micro conceitos. Mas a primeira tentativa de reverter o microcanal, ela tende a falhar, né? Eu acho que o ideal para os bears seria um microtopo duplo aqui para depois voltar a cair, né? E o ideal para os bulls seria um rompimento e seria um setup se formando de rompimento e correção, né? Dessa máxima de dezembro aqui. Então, beleza. No semanal a gente tem um micro canal de alta, né? Dá pra gente traçar uma LTA aqui, que a gente vai ver bem no diário. E a primeira tentativa de reverter o microcanal, ele tende a falhar, tá? Como por exemplo aqui, né? O mercado caiu em microcanal e a primeira tentativa de reverter aqui, quando começou a correção, falhou, né? A segunda deu mais certo. Mas vamos passar pro diário, que tá mais interessante de mostrar isso aqui, né? Eu deixei marcado a mínima da semana passada justamente por causa disso, né? Para observar como os players iriam trabalhar abaixo dessa mínima. Se eles iriam defender os compradores ou se os vendedores iriam entrar com venda, né? Com força vendedora. O ideal para os vendedores é se essa barra dessa semana tivesse fechado pelo menos abaixo da mínima da semana passada, né? Demonstrando poder de força vendedora, né? E aqui no diário é o que está mais interessante, né? Porque os compradores tentaram romper essa máxima de dezembro, mas foi um clímax, né? Acontecendo no final desse movimento, que sugeriria uma correção mais demorada, atrairia a realização de lucros, né? E agora eles tentam um setup de rompimento e correção dessa máxima de dezembro. Para buscar alvos mais acima, né? Tem alguns magnetos aqui, alguns gaps em aberto, gap de abertura do spot, né? Do à vista. E o que eles querem aqui agora é uma wedge bull flag, né? A gente conta aqui 3 pernas de baixa, 1, 2, 3 puxadas, tem efeito de wedge, tá? Mesmo que não pareça certinho como uma wedge, né? Tem o mesmo efeito, né? A wedge comum que a gente vê seria um formato assim, né? Mas essas 3 puxadas, elas têm o mesmo efeito de uma wedge. E aqui a mínima da semana passada que eu marquei, como era uma zona importante, né? Para observar o que os compradores fariam ali abaixo. E agora acabou que reverteu o dia, né? O mercado abriu caindo, no futuros, né? Passou a noite toda caindo e abriu caindo aqui também, abriu em gap, né? E veio aqui de baixo, abaixo da mínima da semana passada e recuperou, né?
Quem assistiu o vídeo lá de canal estreito vai entender bem. Aqui é a LTA, que eu expliquei, que eu mostrei no semanal. E lá era uma... Não dava pra ver muito bem, mas no diário dá pra ver, né? E aqui tentou romper, né? Mas por enquanto ainda não é decidido que rompeu não, tá? Meu viés tá mais bullish, né? Justamente por conta do price action. Esse setup aqui, essa wedge bull flag, ela não tá nas melhores posições, porque ela ainda tá alta aqui nessa lateralidade anterior, né? O ideal é se ela já tivesse rompido, né? E tivesse fazendo o pullback nessa linha. Aí seria perfeito, né? Que ela ainda entrou um pouco para dentro dessa linha. Então... Mas mesmo assim é um setup considerável, tá? Se tivesse que pensar, eu arriscaria talvez vou pensar em arriscar um trade acima, comprando acima dessa máxima, com stop aqui, para buscar alvos mais acima. Porque é um trade que, se você entrar em 10 trades iguais esse daqui, cara, com certeza você vai sair vencedor aí na maioria, né? Alguns você vai tomar stop, vamos dizer que de 10 você acerta 6, erra 4, mas os 4 que você errar e você perder, você sabe que no longo prazo você vai ser vencedor, entendeu? Operando esse setup. Então, para mim, é um setup que vale a pena entrar, tá? Ainda deixou o gap aberto, né? A única coisa que eu não gostei mesmo foi que quem comprou aqui, né? Comprou um preço mais alto do que quem tá comprando aqui agora. Então o mercado tá. Agora o mercado tá. Né, quem comprou com ordem stop tá oferecendo um preço mais baixo do que ele ofereceu para as pessoas, para quem comprou aqui, né? Isso costuma ser um sinal meio de alerta, né? Talvez. Será que o mercado tá sendo tão bonzinho assim, né? Para oferecer um preço mais baixo agora, para quem quer comprar acima dessa barra de sinal? Mas tudo bem, né? Considerando que seja uma wedge, é normal que forme setups assim, né? Uma entrada seja mais baixa do que a outra. E alguns vão interpretar como um canal, né? Um canal de alta, uma bandeira de baixa. Mas é isso aí, né, cara? Eu acho que se caso ativar aqui essa compra e perder esse fundo aqui, aí eu acho que complica mais pros compradores, né? E os vendedores podem voltar com toda a força. Até agora eles não mostraram muitos serviços, né? Tentaram falhar o rompimento aqui, né, e não conseguiram, os Bulls acabaram defendendo, tentaram aqui de novo, não conseguiram, e estão tentando aqui de novo, né? Pode ser que não consiga de novo e eles desistam. E talvez o mercado faça um teste aqui desse topo, e aí sim, os vendedores atuem de novo, procurando um topo duplo, né? Eu falei que era um micro topo duplo no semanal, aqui no diário seria um topo duplo, caso isso acontecesse. Mas se os Bulls conseguirem continuidade nessa compra aqui, é bem provável que eles venham querer buscar esses magnetos aqui em cima. Beleza? Então no SPX é isso, né? Vamos lá pro Bitcoin agora. O Bitcoin ainda não fechou, fecha domingo, né? Domingo de carnaval. Mas até agora aconteceu tudo dentro dos planos, né? A minha ideia já há algum tempo é que ele atingisse esse alvo aqui dos $25.000, que era o início dessa cunha. Dessa cunha descendente, né? Sempre que o mercado rompe uma cunha, tende a buscar o início dela. E isso vira um magneto. E agora os preços atingiram, né? Depois de algumas semanas fortes de alta, o preço corrigiu na resistência anterior perdida, né? Que serviu como suporte. Também, se eu não me engano, acho que é a média de 200 diário, sei lá. E aí aceleraram em busca do magneto, né? Costuma acontecer isso, próximo de magnetos, né? Os preços acelerarem, já que a liquidez está aqui em cima, né? O preço vai em direção à liquidez. E por enquanto não tem nenhuma pinta de que vai reverter, né? A perspectiva bear, né, dos ursos, é que formasse uma bandeira de baixa em forma de topo duplo entre esses dois topos aqui. E aí voltasse a cair, né? Mas por enquanto tá bem forte, tá? O impulso, né, os compradores estão bem persistentes, né? Compras persistentes. E a única coisa ruim para eles é que essa semana que tá fechando agora foi uma barra externa. Ela foi abaixo e acima das extremidades da barra anterior. E isso costuma ser sinal de mais lateralidade, né? A não ser que ela feche aqui acima desse topo anterior, feche próximo da máxima, vai ser um bom sinal de força, né? Porque o mercado, ao
ativou um sinal de venda, né? Na baixa da mínima da semana passada. E fez uma trap aí pros vendedores, né? Indo acima agora e colocando eles em posições ruins, né? Então, mas se fechar aqui, cara, se entregar e fechar, ó, por exemplo, aqui, deixando um forte sombra relevante acima, aí eu acho que vai ficar num range lateral aqui dentro, né? Talvez distribuindo aqui até decidir qual a próxima direção do movimento. Então, no semanal é isso, né? Se os bulls continuarem com força, eles têm alguns magnetos aqui acima. Como aqui é um gap do mensal, essa zona aqui, né? Fair Value Gap. E tem a mínima de 2021 também, que é um magneto, né? E a mínima do mensal, tá? Que tá por aqui, aqui em cima. Eu acho que tem a perspectiva de ter mais alta, justamente porque... Deixa eu mostrar o mensal aqui rapidinho. Eu acho que tem a perspectiva de mais alta, justamente porque a média de 20 mensal, ela é um magneto para os preços agora, né? Eles podem acelerar em direção a ela, tá? Aqui em torno dos 28 mil, né? Bem próximo da mínima de 2021, que também é um magneto, né? Se eu não me engano, essa aqui. Não, um pouco mais para baixo, acho. Mas enfim, é um forte magneto, né? Essa média aqui de 20 junto com a mínima de 2021. Então pode ser que os preços venham correr para buscar essa próxima resistência aqui, já que a queda do mensal começou a ficar climática. Depois que ela fez 3 puxadas, né? De baixa. E a tendência agora é que ela busque a média de 20 do mensal. Beleza? E o diário que foi sensacional, né, cara? Eu falei bastante sobre um pullback, né, que o mercado poderia fazer e uma oportunidade de um trade na compra. Eu expliquei várias vezes aí o contexto do semanal e do diário, e o preço acabou fazendo aqui um pullback na resistência que era a antiga resistência, né, dos 25 mil, dos 21.500 dólares, né? Se eu falei 25 aí para baixo no vídeo, antes no vídeo eu errei, né? É 21.500. E ele fez um microfundo duplo, cara. Isso é tudo que você precisa, né? Você tem um contexto de um rompimento e correção, vindo de um microcanal no semanal, visto que a primeira correção seria provavelmente comprada, né, pelos bulls. E você precisa de um setup para operar, né, esse contexto. E aí veio um microfundo duplo. E era tudo que você precisava, né? Eu comprei aqui, né, acima dessa barra, com perspectiva de bater pelo menos aqui em cima. Então eu fiz parcial, né, não realizei tudo não, né, minha mão toda ainda não. Justamente porque essa puxada aqui foi forte. Essa barra aqui foi uma barra de sinal de venda, mas num contexto ruim, né, vindo depois de um forte impulso. Era mais provável que tivesse compradores abaixo dela, né? Então por isso que eu realizei uma parcial por essa região de preço aqui do topo, né? E agora eu tô carregando o resto para justamente ver se vem aqui mais para cima, se vai na média de 20 do mensal. E por enquanto tá uma perspectiva de um canal amplo de alta se formando, né? Veja que interessante, né? No semanal eu expliquei que veio de isso aqui, essa pernada foi um microcanal, né, de alta. E agora no semanal tá formando um canal estreito, com as primeiras correções aparecendo. E aí no diário, né, é um canal amplo, né? Bastante interessante, né? Ter uma visão do contexto, assim, correlacionando os prazos, né? Principalmente para você procurar por operações. Eu espero que pelo menos feche acima dessa resistência aqui, tá? Essa semana, depois acelere para cima, faça um pullback, continue, né? Se tiver mais oportunidades de compra aqui, caso eu esperaria, né, para poder operar. Esperaria confirmar o rompimento, fazer um pullback, tá? E aí você vai esperar algum setup, que nem apareceu aqui, ó. Você espera algum setup de compra, alguma barra de sinal, para você continuar a tendência aqui para cima, tá? E aí eu posso, além dos lotes que eu tô carregando, eu posso adicionar mais lotes nesse contexto, cara. Se aparecer um microfundo duplo aqui, né? Antes de voltar a subir, pô, aí o contexto
perfeito, né? Que a gente precisa aí. Bom, outro trade que eu entrei também, e esse aqui eu não cheguei a realizar parcial, foi em APT, né? Eu já vim falando lá no Discord. Eu tava querendo um trade nela, né? Tentei um aqui, nessa barra, acabei sendo estopado. Mas peguei um aqui, né? Nesse microfundo duplo também. Parecido com o que aconteceu no Bitcoin, né? O semanal dela também vinha de micro canal. E começou a aparecer as primeiras correções, né? E eu só esperei por um setup de compra no diário para comprar. Acabei comprando. Comprei um pouco aqui, né? Abaixo. Depois comprei, aumentei minha mão aqui em cima. E agora meu stop tá abaixo dessa barra. Da minha barra de entrada aqui, nesse caso, né? Essa barra. Eu tô pensando em ver se eu aumento acima dessa barra. Aumentar a mão e coloco o stop aqui embaixo, tá? Não aumentando muito, senão, se meu PM, se meu preço médio ficar abaixo aqui, né, dessa barra, onde ficaria meu stop, tá bom, né? Porque se der stop eu saio no 0 a 0. Eu tô pretendendo aumentar porque, apesar de que a barra do semanal foi uma barra externa, né? Aqui tá aqui seria os limites, né? Inferior e superior da barra da semana passada. E o preço foi abaixo e depois foi acima, né? Com uma barra, uma outside bar. Eu preferia que não fosse assim, tá? Que não que não virasse uma outside bar. Preferia que ela fechasse mais ou menos aqui. A semana fechasse na máxima. Mas beleza, né? Pode ser um setup aqui de rompimento e correção dessa LTB aqui, tá? E formando um micro fundo duplo também entre essa mínima e essa mínima de hoje, né? Dessas duas barras. Então, é um lugar razoável aí para você colocar um stop, né? Por isso que eu não vou aumentar tanto a mão assim também, porque o stop não... O stop não é, assim, dos melhores, né? O melhor stop seria aqui embaixo mesmo, né? O menos provável de pegar. Você subir aqui, quanto mais alto for seu stop aqui, mais fácil de pegar, né? Então, mas eu acho que vale, né? Aumentar a mão um pouco aí, talvez. Vou pensar, né? Se vou fazer isso. Pra buscar novos áreas aqui, talvez, né? Se o SPX der continuidade na alta dele, né? Se azedar, eu não sei o que pode acontecer. Beleza? Bom, o outro seria a Ethereum, né? Também tá no canal de alta aqui. É bem definido. E após ela fazer uma bear trap, que a gente comentou essa semana, ela testou agora a parte de cima dessa lateralidade, né? E ela precisa romper aqui para ela dar continuidade ao movimento. Eu falei de um movimento projetado, baseado na altura do canal. Sempre que rompe um canal assim, você pode traçar um movimento projetado baseado na altura dele, tá? Eu peguei a régua aqui, que muitos usam como Fibonacci, dividi ela no meio, né? E tracei o meio, né? Da parte de baixo até o ponto de rompimento do canal. E bate aqui nos $2.000, né? Que também é o início desse canal de baixo. Então é um magneto forte, tá? Para ser buscado aí. Mas não é certeza de que vai buscar, né? Não existe certeza no mercado. A gente trabalha com probabilidades, né? E quando rompe um canal, a probabilidade, né, é de que busque um movimento projetado aí, tá? Baseado na altura do canal, tá? Não é bom que você entre em algum ponto aqui e fique carregando toda a sua posição esperando atingir o movimento projetado, né? O bom é que você trabalhe com realizações parciais, por exemplo, igual eu fiz no Bitcoin, né? E eu expliquei. Chegou no alvo que eu já tinha traçado há algum tempo e seria o meu alvo principal, né? Então eu fiz alguns trades antes que eu fui realizando, mas tinha na cabeça que aquele preço ali poderia ser um magneto que seria atingido. Vamos supor que a gente está aqui no Ethereum, né? E você tem esse alvo aqui final na sua cabeça. Se você entrou por aqui, cara, chega nessa resistência aqui, você vai realizar algum lucro, né? Um lucro total e procurar outra entrada. Pensando nesse movimento projetado aqui em cima. Se você entrou aqui na Bear Trap, né? Você pode realizar parciais aqui e caso, né, rompa aqui essa resistência, aí pode buscar alvos mais acima e aí você pode, né, fazer novas entradas, repor o seu lote, né? E trabalha
esperando esse alvo aqui como um alvo projetado, né? Por exemplo, se, como eu expliquei no Bitcoin, que o preço acelerou em direção ao magneto, pode ser que aconteça aqui também, né? Então, se você pega um trade aqui, pode ser até que seja um trade mais rápido, em busca desse alvo do movimento projetado. E geralmente, quando o mercado atinge um alvo de um movimento projetado, ele começa uma correção bem mais forte, né? Então, isso também serve para você evitar de entrar numa operação ruim se você vê que o mercado está próximo de um magneto que é alvo de realização de lucro, né? Aqui você já não pensa em comprar mais. Você vai esperar uma correção bem maior até você pensar em comprar de novo ou em vender, né? O outro trade que eu entrei, né? Eu entrei em Bitcoin, principalmente, né? Era a minha maior posição de trade. Em APT e em Solana. Bitcoin eu realizei um lucro, né? Mas Solana e APT não andaram muito, então eu ainda tô com minha posição total, tá? Já em Solana eu já tô no 0 a 0, eu comprei próximo desse suporte aqui. E eu vou talvez colocar um stop gain aqui, né, para garantir pelo menos um lucro de 1 para 1 em relação ao meu risco, né? Meu risco era desse tamanho aqui, eu pretendo sair pelo menos com um lucro igual nessa posição, né? Não quero que ela volte tanto assim contra mim de novo. E se chegar aqui nessa resistência, né? Aí eu já penso o que eu falei, né? Eu realizo o lucro aqui, total ou parcial, né? Dependendo de como chegar aqui. E caso rompa, eu penso em fazer reentradas e buscar talvez alguns alvos aqui para cima, né? Alguns gaps estão abertos. Alguma região que seja algum magneto aqui para cima, tá? Então, é assim que eu pretendo fazer, tá? Essas são as minhas posições de trade, já estão bem, algumas já estão bem encaminhadas, outras já estão protegidas. E no mais, né, semana que vem é carnaval, não sei se eu vou estar acompanhando o mercado. Se sim, né, eu pretendo postar lá a minha visão lá no Discord, né, se eu tiver vendo alguma oportunidade boa, sim. Então é isso. Valeu!